Bom dia, meus amores. Preparados para a aula de hoje? Hoje é dia 4 de agosto de 2021, quarta-feira. Nossa primeira atividade de hoje é esse vídeo que vocês vão assistir, né? Uma pequena homenagem, um pequeno agradecimento ao excelente trabalho que vocês estão desenvolvendo. Parabéns aos meus alunos e parabéns também aos pais que estão acompanhando. Como nós já falamos nas aulas anteriores, nossa atividade língua portuguesa essa semana ainda é uma pequena homenagem aos pais, né? Lembrando que os pais podem ser representados também pela nossa mãe, pela nossa avó, pelo nosso tio, pelo padrasto, aquela pessoa que está bem próxima fazendo o papel de pai na nossa vida. Nossa tarefinha vai ser escrever um pequeno texto. Nesse texto, a gente vai falar sobre as principais características do nosso pai. Nós temos aqui um texto como exemplo, que a gente vai fazer a leitura com a ajuda do adulto. Nesse texto, o autor está falando um pouquinho sobre o pai dele, né? Algumas características e o quanto que o amor dele é grande pelo pai e o quanto que ele aguarda o pai chegar do trabalho para poder ter alguns momentos com o pai, certo? Depois de fazer a leitura desse texto, nós vamos pegar o nosso caderno, fazer a nossa data, escrever o nosso nome e, com orientação do adulto, escrever um texto falando do nosso pai. O pai é o principal personagem. Então, nós vamos dar um título a essa história, a esse texto que você vai escrever e vai usar esses dados aqui como base para o texto. Durante a escrita do texto, vocês vão escrever o nome do pai, se ele é alto ou ele é baixo, se ele tem barba, qual é a cor dos cabelos do papai, a cor dos olhos e o que ele mais gosta de fazer. Então, é um pequeno texto falando sobre o seu pai, certo? Na aula de matemática, nós vamos retomar hoje o que é medida de massa. Medida de massa é tudo aquilo que a gente compra em quilo, né? Nós temos aqui representado duas balanças, a balança de farmácia, onde a gente vai para verificar o nosso peso, e também a balança do supermercado, onde a gente compra os produtos em quilo. A medida de massa é representada pelo quilograma, pelo grama e pelo miligrama. Quilograma são as coisas maiores, grama as coisas menores, como os chocolates, as bolachas recheadas, os biscoitos, e miligrama é usado para medir produtos ainda menores, como por exemplo as cápsulas, os comprimidos, o remédio que a gente compra, né? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos recortar de revistas antigas produtos que podemos comprar por quilo e colar no nosso caderno. Né? Provavelmente a gente tem uma revista em casa, ou então aqueles livros velhos que a gente usou nos anos anteriores, que vocês ficaram com eles em casa, vocês podem usar para isso. Que produtos, professora? Arroz, feijão, macarrão, não é? Carne, legumes, frutas, tudo aquilo que você compra no supermercado em quilo. Professor, eu não tenho material para fazer esse recorte. Se você não tiver material em casa, você pode desenhar esses produtos. Desenhar e escrever um nome. Por exemplo, desenhar um pacote de arroz, escrever arroz. Desenhar um pacote de feijão, de macarrão, uma melancia, bananas, não é? Que o trabalho também vai ficar muito bem feito. Na nossa aula de geografia, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre os recursos naturais. Vocês lembram da aula de ontem que a gente falou sobre a preservação do nosso meio ambiente
e que os recursos naturais que o ser humano está retirando em excesso do meio ambiente está prejudicando o nosso planeta, então, o que são os recursos naturais? É tudo aquilo que a gente tem na natureza: a água, o solo, o ar, os seres vivos, os minerais. Ou seja, recursos naturais é aquilo que não pode ser feito pelo homem, né? Que já tem na natureza e o homem faz uso deles para viver de forma adequada, não é? Sem água não tem como o ser vivo estar vivo. Sem ter o solo também não. Sem ar para respirar também não, né? E o que acontece? Se nós não sabermos usar de forma correta todos esses recursos naturais, nós vamos estar prejudicando e muito o nosso meio ambiente. E nós precisamos pensar sempre em conservá-lo e preservá-lo da melhor forma possível. O meio mais importante e mais prejudicado no nosso planeta é a nossa água, né? É um recurso que está acabando, infelizmente. Cada vez nosso planeta tem menos água potável e nós precisamos nos preparar para conservar e proteger essa água, porque se nós não tomarmos a iniciativa desde agora, logo logo nós não vamos mais ter água nem para beber. Quais são alguns cuidados que a gente pode ter, né? Para evitar a poluição, nós não podemos deixar o lixo nas águas dos rios, precisamos canalizar os esgotos, não podemos de forma alguma desperdiçar a água, não é? Evitar os pesticidas na agricultura, tratar as águas e cuidar para que as indústrias também não estejam poluindo a nossa água. O que mais que eu posso fazer? Quando a mamãe lava a roupa, a água da máquina pode servir para lavar o quintal, né? Na hora que eu estou escovando os dentes, eu posso manter a torneira fechada, eu não estou usando a água. Então, por que deixar a água correndo? É desperdício. Da mesma forma, quando eu vou ajudar o papai a lavar o carro, em vez de usar a mangueira, eu posso lavar o carro com um balde de água. Dessa forma, eu já estou economizando. Na hora do banho, eu também posso manter o chuveiro fechado, desligado, no momento que eu estou me ensaboando. Quando eu vou lavar as mãos, quando eu estou passando sabão, eu também posso deixar a torneira fechada. E da mesma forma, cuidar para não puxar a descarga mais de uma vez depois do uso do vaso sanitário. São apenas alguns cuidados que a gente precisa ter para preservar a nossa água, certo? E nossa tarefinha de ciências é muito simples também, né? Nós vamos lembrar de que nós já fizemos a data no nosso caderno, porque a gente já fez a tarefa de língua portuguesa, já fez a tarefa de matemática, então é necessário fazer a data e escrever o nome apenas uma vez, né? Depois de recortar e colar a atividade de matemática, vocês vão fazer uma lista dos cuidados que devemos ter para cuidar da água, evitando a poluição e o desperdício. Vocês vão escrever aqui, em forma de lista, uma embaixo da outra, quais são os cuidados que você tem para evitar a poluição e o desperdício da água. Um bom trabalho, um grande abraço e até amanhã.